Podcast Como Elas Fazem. Olá! Esse programa visa distribuir conteúdos relativos aos saberes e fazeres da gestão cultural protagonizados por mulheres em Londrina. O podcast Como Elas Fazem é composto por uma série de 5 episódios, em que eu, Marina Bigardi, converso com 5 produtoras culturais de diferentes linguagens artísticas a cada um. Música, teatro, cultura popular, audiovisual e dança. Elas vêm compartilhando suas experiências práticas e teóricas relativas ao tema da produção e, além de discutir como elas fazem, debatemos também os enfrentamentos de gênero nessa profissão. Esse programa é um convite para a reflexão, para a troca de experiências e para a prosa sobre produção cultural. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes e obrigada pela escuta. Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao podcast Como Elas Fazem. Hoje estamos aqui com a Fran Camilo, que é produtora executiva, diretora de produção cultural, jornalista e proprietária da Metafixa Produções. Queria dar as boas-vindas, agradecer muito a sua presença aqui no programa. Obrigada, Marina. Primeiramente, agradecer por estar nesse espaço, né, por poder falar um pouco sobre cinema, sobre produção. Acho que são espaços muito... Acho que é muito legal a gente poder falar do que faz, porque de alguma forma isso também pode, enfim, influenciar outras pessoas, né? Outras mulheres que às vezes não sabem ainda o que fazer. E, enfim, eu acho que todas essas trocas são muito importantes. Então, estou muito feliz de poder estar aqui, de poder falar e ser uma conversa leve e tudo mais. Então, vamos que vamos. Maravilha, obrigada, Fran. Vamos começar contando como é que foi sua formação e como é que se deu a entrada do audiovisual na sua vida. Tá, vamos lá. É uma história bem engraçada, assim, tipo, porque tudo começa mesmo dentro da igreja, assim, a minha vida mesmo, o meu interesse pelo cinema. Eu fui criada dentro da igreja católica, né? Fui coroinha, fui de grupo de adolescente, grupo de jovens. E fazia um trabalho num centro de juventude que existe até hoje aqui em Londrina, lá no Shangri-La B, Centro Juvenil Vocacional. E eu era voluntária lá e tudo mais, e tinha um padre que era, vamos dizer assim, o coordenador de tudo lá. E ele comprou uma câmera daquelas bem fuleirinha mesmo. Na época era aquelas handcamzinha que a gente levava em viagem, né? Ele falou, comprei essa câmera, comprei um computador e um programa de edição. Eu falei, nossa, mas eu não sei. Ele falou, Fran, faz aí, né? E nessa época eu acho que eu estava entrando no curso de jornalismo na UEL. E aí ele falou, vê aí, vou ver o que você aprende, né? Eu peguei aquela câmera, ainda era com CDzinho e tal, e comecei a filmar os negócios lá da igreja, os grupos de jovem, né? Então tinha encontro de formação, eu filmava, e aí fazia tudo, filmava, aí editava, fazia locução, né? Os in off, entrevistava as pessoas, aí editava, roteirizava também, né? Então foi minha primeira experiência, assim. Sem contar que eu já roteirizava teatro na igreja também, né? Os teatros, eu nunca fui muito de atuar, mas eu dirigia as Paixão de Cristo que tinha lá, e a gente sempre fazia umas Paixão de Cristo diferentes, e com as temáticas e tal. Então, a coisa aconteceu ali. Aí ele me deu essa câmera, falou, aprende aí. E aí eu comecei a aprender sozinha e vi que estava difícil, assim, que eu precisava de formação mesmo, né? E aí eu procurei um curso aqui na cidade de cinema e achei um curso uma oficina de cinema que o Luiz Mioto coordenava pela Hora Mágica, que era um cineclube. E aí fui fazer esse curso de uma semana. E ainda fui junto com o Renaildo, que era o irmão Renaildo. Ele trabalhava lá, era um dos religiosos lá da comunidade. E ele foi junto e tal, a gente participou foi uma semana. Foi muito legal, a gente falou, vamos fazer o curso de 1 ano. Aí começamos a fazer o curso de 1 ano, também com o Luiz, né? E aí fiz esse curso, produzimos um documentário e continuei fazendo vários outros vídeos na igreja, assim, né? E aí produzi documentários sobre os 90 anos dos padres lá, sabe? Foi
o meu início mesmo foi nisso, assim, né? E aí depois me formei em jornalismo e sempre gostei muito dessa área mais documental, assim, né? Justamente porque no jornalismo é o que mais se aproxima, vamos dizer assim, do cinema, né? Então, sempre gostei muito dessa parte. E aí, terminando a UEL, eu comprei uma câmera também, bem rebinha na época, mas comecei a fazer uns vídeos também aqui na cidade. Então, comecei a filmar apresentação de teatro, fazer vídeo para escola, né, assim. E aí, naquela época, eu lembro que eu fiz uns cartãozinhos já, escrito Fran Camilo, produtora de vídeo e não sei o quê. Já tinham, né, aquele empreendedorismo, né? E depois disso, eu falei, na época não tinha nenhum curso aqui na cidade, de mais aprofundado, né, de cinema mesmo. E aí eu falei, cara, e agora, né? Assim, não, tinha acho que de documentário, mas eu não queria uma coisa muito específica. E aí queria já morar em Curitiba, aí eu fui para Curitiba. E aí lá eu fiz uma pós-graduação, trabalhei como jornalista também, porque o meu plano de ir para Curitiba sempre foi trabalhar como jornalista, para estudar cinema e, ao mesmo tempo, já abrir minha produtora. Então, era esse meu objetivo. Então, eu cheguei lá já entrei na pós, mesmo sem dinheiro, já entrei numa pós-graduação lá de cinema e fiquei trabalhando num sindicato um tempo como jornalista. E, nesse meio tempo, eu abri a produtora, né? Abri um MEI. E aí já tinha o nome Metafixa. Aí comecei, desenhei a logo, a empresa em si é tudo na mão mesmo. Eu que desenho a logo, o site eu que fiz, tudo meio que na guerrilha. Exato. Então, assim, o começo foi mais ou menos isso, assim, né? De como eu me envolvi de fato e me interessei pelo cinema. Né? Sempre foi muito pelo fato de produzir mesmo, né? E sempre quis fazer meus filmes também, assim, de produzir coisas que faziam sentido pra mim, assim. Acho que a grande questão, assim, né? Que curioso, e foi, né? E né, se envolveu no audiovisual aqui, foi para Curitiba com a intenção de abrir essa produtora, rolou, estudou e tá aí, bombando com a produtora. Conta como é que foi sair desse núcleo de trabalho de Londrina, que ainda um pouco restrito, com esses contatos que você já tinha, e chegar em Curitiba e expandir esse campo e conhecer esse novo território de trabalho. Foi bem, assim, na loucura mesmo, assim, não tem outra palavra, assim, foi... Tanto que eu não tinha emprego quando eu saí daqui para Curitiba, eu tinha seguro-desemprego, 3 meses de seguro-desemprego e fui. Falei, eu vou paguei a pós-graduação, falei, eu não sei se vou conseguir pagar. E aí a igreja de novo entra, né? Porque tava num bairro lá na cidade de Curitiba que chama Portão. E lá no Portão é a sede dos padres que que liderava a igreja aqui onde eu participava em Londrina. Aí eu tava andando lá uma vez, né, conhecendo a cidade e tal, e encontrei um padre, amigo meu, que tava lá. Aí eu falei, nossa, padre, né, Padre Neto, você tá aqui, não sei o quê e tal. Ele falou, nossa, o que você tá fazendo pra cá, né? Eu falei, tô tentando a vida, eu tô trabalhando quero trabalhar com cinema, né? Aí ele falou, que legal, aqui na paróquia do Portão, tem um cara que trabalha com cinema também. Ele já fez um filme, inclusive, de um padre que era caminhoneiro. E aí o filme chama... eu esqueci o nome do filme agora, mas... Aí eu falei, nossa, me passa o contato dele, né? E era o Eloy Pires. Sal da Terra, o nome do filme. E aí eu falei, pô, vou mandar mensagem, né? Aí liguei pra ele e falei, quem me indicou foi o Padre Neto. E ele falou que você já trabalha com cinema. Eu pesquisei, né? Já sabia um pouco dele. E eu falei, tô com umas ideias de projetos aqui e tal, queria trocar uma ideia, né? De ideias de projeto, né? Eu tava procurando emprego, né? Não tinha ideia de projeto nenhum. Minha ideia era ele me contratar. E aí, quando eu cheguei na conversa, lá pra conversar com ele no café e tal, e aí eu contei da minha história, né? Na igreja, de como as coisas aconteceram, e ele teve uma vivência muito parecida
ali em Curitiba, também na igreja. Ele também se desenvolveu dentro da igreja e tudo mais, do teatro, aí depois foi pro cinema. Então, ele também tinha uma história de vida muito parecida. E aí, ele curtiu e falou, vem trabalhar comigo, assim. E aí, eu comecei como estagiária dele e aprendi muita coisa ali, né? Eu arrumei a vida dele lá. Os projetos dele não tinha nenhuma inscritos na Ancine, então tirei os CPBs, aprendi. Na época ainda tinha que ficar ligando para a Ancine, não era e-mail, você ligava e tal, e aí ninguém respondia. Aprendi a colocar as coisas, colocar projeto em edital, foi tudo ali, assim, com ele. E não ganhava, assim, ganhava uma mixaria, mas era porque eu queria, né? Tava com o meu foco ali. E nesse meio tempo eu consegui o trabalho no sindicato. Então eu trabalhava no sindicato e depois na produtora, e no meio disso tudo organizando a minha empresa, né? A minha produtora de cinema, né? E aí trabalhei lá por uns 3 anos, trabalhei no sindicato também nesse período. E aí eu falei, tá, agora chegou a hora de só trabalhar com a minha produtora. E nisso eu já fiz alguns trabalhinhos, né? Alguma coisa, mas nada muito profundo, assim, nada muito grande que me bancasse mesmo, né? Mas peguei o dinheiro do sindicato, comprei um computador massa que dava para editar, comprei uns equipamentos. E aí lancei o site, aí comecei a me divulgar para conseguir trabalho, né? Então aí comecei muito fazendo vídeo para internet, né? Vídeo para banda pra músicos, de tudo quanto é jeito, yoga, né? Então comecei desse jeito para empresas. Aí eu entendi que tinha um nicho ali de pessoas, de pequenas empresas, né? Então assim, quase pessoas físicas que têm algum trabalho e que não iam poder ter muito dinheiro para fazer vídeo. Então eu comecei a fazer vídeo barateza para essas pessoas. E aí tive 2 sócias também, chamei para ser sócias comigo na Meta Fixa. Mas não deu muito certo, aí saíram também, ficou só eu de novo na empresa. E aí teve um momento em que começou realmente e assim, fazendo esses videozinhos, né, pra internet, que pra mim não era o que eu queria. O meu plano sempre foi, com esse dinheiro, juntar um dinheiro para poder trabalhar com cinema mesmo, fazer filme, né? E aí, nesse tempo, eu conhecia o pessoal do Choro aqui em Londrina, né? De um trabalho que eu fiz na UEL. E aí eu escrevi um roteiro de ficção sobre que aparecia o Clube do Choro, assim, de fundo e tudo mais. E aí eu fui conversar com o Nego, que ele é o presidente do Clube do Choro aqui da cidade, para falar para ele, ó, eu queria, né, tenho essa ideia, o que você acha, poderia me ajudar. E aí, isso porque eu ficava muito em Londrina e Curitiba, né? Até hoje, minha vida toda tá aqui na cidade, né? E aí, eu fui conversar com ele falou, Fran, que fazer curta-metragem de ficção? Tem uma história enorme aqui do clube, de 50 anos, olha esse livro, olha isso aqui, não sei o quê. Ele começou a mostrar um monte de coisa, e eu falei, meu Deus, então vamos fazer um documentário sobre isso, assim, né? Aí... E não tinha um tostão. Eu não entendia muito ainda de edital, e minha empresa estava em Curitiba. Aí eu falei, vamos fazer na raça mesmo. Aí ele conseguiu uns patrocínios lá, né? Ele conseguiu hotel para eu, porque eu estava morando ainda em Curitiba. Ele conseguiu apoio de hotel, comida. A gente tinha almoço e janta garantido em tudo quanto é restaurante aqui da cidade. E conseguimos um dinheiro também, que a gente alugou a Kombi, que foi o que nos transportou nas entrevistas. E eu juntei uma equipe de uma galera aqui em Londrina que, sei lá, topou trabalhar de graça, topou. E aí peguei equipamento de um, equipamento de outro, foi uma mistura de coisas. E aí a gente filmou, foi uma semana, assim, de manhã, tarde e noite. Loucura, mas entrevistamos muita gente. Tinha roda de choro todo dia, a gente filmou todas as rodas de choro. E aí depois a gente decidiu, para finalizar, fazer uma campanha de financiamento coletivo. E aí fizemos a campanha de financiamento coletivo também. Foi uma loucura, assim. Foi uns 3 anos envolvidos nesse projeto, né? E aí conseguimos um dinheiro, não muito também, mas foi o suficiente para conseguir pagar a editora.
Aí editamos e lançamos mesmo o filme em 2018. E aí, né, um prazer, eu realizei um sonho de lançar o filme no Contour, né, no cinema do Contour. E, nossa, e foi lindo, né, porque logo depois fechou. E foi durante o festival também, aqui no Arte. Então, pra mim, foi uma... perfeito, né? E aí a gente não conseguiu passar o filme em festival, porque a gente não tinha direito das músicas, não entendia nada disso, né? Então tocamos Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha e tudo quanto é coisa de música. E aí eu não posso vender, não posso fazer muita coisa, porque, enfim, o filme a gente não tem os direitos, né? Eu até tentei ir atrás dos direitos e tudo, mas não deu certo. Mas fiz o meu primeiro filme, oficialmente, como produtora e também diretora, né? Eu também dirigi. E foi o primeiro filme da empresa, da Metafix, assim. E um lindo registro da história do choro em Londrina. Eu me lembro de ter assistido no festival aqui no Arte, acho que foi a 20ª edição, né, no Contour. Eu não sabia que era o lançamento. Foi lindíssimo e todo mundo prestigiou, a comunidade toda dos chorões e choronas. Nossa, foi uma experiência muito legal, assim, muito... E aí que eu vi também a importância, né, do documentário, porque mobilizou mesmo a galera, assim, né? Não foi só você fez um filme e foi embora, assim, mas eu lembro que depois do documentário, desse movimento todo, a galera deu um up, assim, no clube aqui na cidade. Roda de choro toda semana, em tudo quanto é lugar. Então, eu vi o cinema na prática ali, fazendo diferença, assim, né? Então, foi uma experiência massa, sem dinheiro, né? E aí, depois desse documentário, eu também dirigi um curta de ficção, mas até hoje eu não finalizei, porque não ficou muito do jeito que eu queria. E aí, eu conheci um pessoal que, pelo contato... Enfim, nessas andanças aí lá em Curitiba, eu participava de tudo quanto é coisa, eu conheci o Valdelize e o William. E que fazem... E aí o William me trouxe um projeto que chama Trapo, né? E aí ele... Que é uma adaptação de um livro do Cristóvão Teza, lá de Curitiba. E aí a gente começou a conversar e ele falou, Fran, queria produzir esse filme pela sua produtora e tudo mais. Eu li o projeto, adorei. E aí a gente começou meio que se aproximar, nós três, assim, né? E colocamos o projeto no edital e não sei o quê. Até que surgiu a ideia da gente montar um espaço chamado... Alugar um espaço e montar um coletivo. Aí a gente chamou de Casinha, na época. E aí a gente começou a trabalhar em projetos ali na Casinha. Cada um tinha um projeto. A gente fez núcleo de roteiro. Foi várias coisas, né? E um dos filmes que saiu dessa casinha foi o Duda, que é um curta-metragem, que quem dirigiu foi o William. Eu, na época, fiz assistências de direção e a gente filmou em 16mm, então foi uma experiência muito legal. Foi o primeiro filme, assim, que nós fizemos mesmo com o selo da casinha, que a gente falava o selo da casinha. E logo em seguida, também a gente passou num edital com o Mirador, que é um projeto do Bruno Costa, que também, na mesma época do Trapo, a gente colocou em edital pela minha produtora, e passou e acabou o Duda, meio que caiu o dinheiro do Mirador e a gente já começou a filmar. Então, meu primeiro longa de ficção foi o Mirador e eu já entrei como produtora executiva, né, assim, e produtora do negócio. Então, assim, eu não sabia muita coisa na época, assim, foi uma experiência... muito doida, porque era um longa e a gente passou no edital de 375 mil. E o filme deveria ser feito no mínimo com 500 mil, assim, né? Então, foi um desafio se manter dentro do orçamento. Mas foi um filme, assim, maravilhoso, assim, a equipe que a gente juntou, as pessoas, foi uma experiência que até hoje a gente lembra, as pessoas, até hoje a gente tem grupo no WhatsApp e a galera fica, nossa, que massa, não sei o quê, que saudade, né? E, enfim, pouco dinheiro, o filme a gente lançou mesmo ano passado, no Festival de Tiradentes, e aí teve uma passagem também pelos festivais aí e tudo mais, ganhamos um prêmio nos Estados Unidos. Então, ainda não lançou comercialmente, mas foi o primeiro filme que eu fiz, assim, como produtora.
E aí, depois disso, foi meio que um boom, assim, né? Eu digo, na minha carreira. Porque aí, o pessoal da Gráfica, uma produtora grande da cidade lá, em Curitiba, me chamou para ser assistente de produção executiva no longa A Mesma Parte de um Homem, da Anne Johan. Aí eu fiz foi uma experiência, aí ali eu aprendi outras 1000 coisas, né? E logo já emendei no Jesus Kid, que é aí direção do Ali Muritiba, e eu também entrei como produtora executiva. E aí foi loucura, né? Foi um filme orçamento alto, tudo muito louco, era eu e a Rayane, a outra produtora executiva. E foi uma experiência doida, assim, mas aprendi muito, né? Muito, muito nesse projeto. E logo em seguida, eles começaram a filmar o Deserto Particular, também do Ali Muritiba. E eu não tava nesse projeto, né, já tava fechada a equipe quando eu entrei no Jesus Kid e tal. Falei, não, tá tranquilo. E aí, lá no meio da filmagem na Bahia, porque eles filmaram na Bahia, né, em Juazeiro e Petrolina, me ligam falando, Fran, coisa tá maluca aqui, e a gente precisa de ajuda na prestação de contas, porque a gente tinha que juntar as notas fiscais, não sei o quê. Vem pra cá. Foi como assim? De um dia pro outro. Vem pra cá, eu fui e trabalhei no Deserto Particular, né? Foi 2 semanas que eu fiquei lá. E só na burocracia, né? Juntando nota fiscal e organizando toda a prestação de contas. Estava um caos, porque foi também um projeto muito grande, né? E depois eu fiquei pensando, né? Que eles poderiam muito bem ter me mandado essas coisas, né? Acho que ficaria muito mais barato se eles tivessem me mandado as notas fiscais. Mas na Bahia é tão mais legal. Mas assim, eu agradeço que eles, né, me deixaram lá conhecer o Rio São Francisco. Nossa, foi uma experiência maravilhosa, né? E aí, né, tipo, eu na época, quando eu fui, eu nem sabia da história, eu nem conhecia, eu só cheguei lá no meio e já estava acabando a etapa da Bahia, então eu fiquei lá e eles vieram filmar em Curitiba. Então eu fiquei meio que sozinha lá, terminando a edição. Foi bem doido. Eu fiquei sozinha lá, desproduzindo, né, as coisas, enquanto a galera já estava filmando em Curitiba, assim. E aí eu nem imaginava, né, que ele ia ser uma das indicações do Brasil pro Oscar, enfim, teve todo um reboliço aí, ainda tá tendo, né? Ganhou um monte de prêmios e é isso, né? Tá lá, ainda não pude assistir, mas meu nome tá lá, eu sei que tá lá, né? Ansiosa pra assistir. Muito, nossa, eu tô muito ansiosa pra ver. E, enfim, foi a minha trajetória é mais ou menos essa, né, assim, de produção. E aí, com a pandemia, né? Entrou pandemia. Aí tudo mudou na minha vida, né? Porque até então eu tava em Curitiba e era isso, né? Tava lá, ia continuar a trabalhar lá. Fiz um curta, fiz alguns outros trabalhos menores, né? E aí, quando entrou a pandemia, eu não tava dando conta de me manter lá e resolvi voltar pra Londrina, de fato, né? E aí, voltei, aluguei um apartamento aqui, vários, na verdade, é o terceiro, mas... e resolvi trabalhar aqui na cidade mesmo e produzir, até porque já faz uns 2 anos que eu tô escrevendo um longa aqui que se passa aqui em Londrina, né? Porque, enfim, eu sou daqui, não nasci aqui, mas me considero londrinense, né? E aí, chama Fogo Cruzado. E ele se passa aqui na cidade, então, até para participar, para escrever, eu acredito que é importante estar no lugar, né? E dentro desse longa-metragem que eu tô escrevendo, esse de ficção, é baseado numa história real. E aí, já tinha uma ideia de fazer um documentário, né, e tal, mas eu falei, não. Só que, mudando essa realidade toda, vim para Londrina. Aí abri um edital do Promic aqui. Aí eu falei, vou botar um documentário, curta-metragem, né? Coloquei e passou, né? Passou e no final do ano passado a gente gravou. E também foi uma experiência muito legal, porque... Posso continuar, né? Porque eu vou falar das mulheres lá. Tá. Quero saber dessa experiência. Tá.
E, enfim, foi uma experiência muito legal, porque logo que eu voltei pra Londrina, eu voltei meio perdida, assim, né? Tipo, tá, será que eu... Porque minha empresa continua lá em Curitiba e eu tenho projetos lá que estão acontecendo, inclusive agora, principalmente agora que acabou a pandemia, tá acabando, né? Eu espero. Mas agora que as coisas estão começando a retornar, tem vários projetos que estão parados lá pela produtora. E aí eu fiquei muito, tá, e aí? Eu vou ficar Londrina, Curitiba, né? Mas decidi ficar aqui mesmo. E aí eu cheguei e falei, cara, eu não conheço as pessoas aqui, né? Tipo... E aí fiz uma maratona, assisti todos os filmes daqui da cidade. Acho que, sei lá, não tem nenhum filme que eu não tenha assistido, de curtas, de... Enfim, assisti mesmo. E aí comecei a perceber as listas de equipe, né? Primeiro, maioria de direção homens, né? E aí as mulheres estavam sempre na arte, ou maquiagem, ou figurino, né? E olha lá ainda, assim, né? Tipo assim, mas sempre nesse departamento e pouquíssimas mulheres envolvidas, né? E aí eu fiz uma coisa, né? Eu peguei, assim, os principais filmes da cidade e eu fiz uma conta. Peguei todas as equipes, toda a lista de equipe, fui contando quantos homens tinha, quantas mulheres tinha. E assim, a quantidade é devastadora. E aí eu falei, vou fazer uma outra pesquisa, vou ver quantas dessas mulheres são negras. Aí, meu Deus, aí acaba, aí não, tipo, 0. Aí eu falei, tem alguma coisa errada, né? Tá alguma coisa acontecendo. Aí eu falei, tá, mas vamos ver se tem mulher na cidade, né? Se tem gente que trabalha, que se interessa em trabalhar com cinema. E aí eu lancei uma campanha, uma chamada de mulheres que trabalham ou se interessam em trabalhar com audiovisual no Instagram e mandei para uma galera, assim, que eu já conhecia. Então, várias pessoas divulgaram e recebi um monte de currículo. Mas, assim, só assim, eu fui tabulando tudo, né? Foram mais de 70 mulheres que me mandaram currículos, né? Desde mulheres que já trabalham com cinema, que são poucas, mas que já fizeram, já dirigiram, até mulheres que querem fazer, mas têm ideia de fazer algum filme, mas ainda não tiveram oportunidade. Aí eu falei, bom, então tem alguma coisa errada mesmo. Se tem 70 mulheres aqui que têm interesse e que já trabalham com cinema, pera lá, né? E aí, quando abriu esse edital... e antes disso eu comecei a conversar com algumas pessoas, né, que já vêm trabalhando com cinema aqui, e falar, eu tenho essa lista de pessoas aqui, de mulheres que trabalham, né. E aí começou a surgir um movimento de vários produtores, diretores vim pedir, Fran, você conhece alguém que trabalha com foto? Aí eu conheço, aí eu já mando currículo, já mando contato. Você conhece alguém que faz não sei o quê? Já mando, né? Já mando. Então, acabou que virou... informalmente, virou também uma base mesmo de contatos de profissionais, de mulheres, né? Aqui da cidade. E aí, quando eu abri o edital, né? Eu falei, cara, eu vou montar uma equipe só de mulheres, né? E aí, só de mulheres e a maioria negras. Então, eu fiz uma conta ali, vi quem, né? E aí foi meio aleatório mesmo. Eu só vi quem que poderia ser, conversei, né? Não conhecia. Nenhuma, assim. Nenhuma eu conhecia. E aí comecei as conversas pelo WhatsApp, né? Então, essa equipe do documentário tem um homem, que é o Arthur, que a gente fala que tem que ter é a cota masculina, né? A cota masculina e branca, é a única, assim. E aí tem eu como diretora, tem a Tatiana, que ela é pesquisadora. Aí tem nossa, eu vou lembrar o nome de todo mundo, mas enfim. É uma equipe só de mulheres mesmo, a gente é em torno de 10. E assim, foi uma experiência muito diferente, né? Também de fazer um filme aqui na cidade, foi assim... foi diferente porque era um filme com dinheiro, mas não muito dinheiro, né? Então, quando eu fiz o documentário do Choro, a gente sabia que todo mundo sabia que não tinha dinheiro, que não ia receber, e era isso, era voluntariado.
Aqui, a gente já estamos falando de profissão, né? De profissionais. E o valor era muito baixo, né? E o trabalho não era pouco, né? Fazer um documentário. Então, quando eu ofereci o valor, quando eu falava do valor, assim, eu via que não era o justo, assim, não foi o justo que eu queria pagar para essa equipe, né? Pela quantidade de trabalho que teve e também pelo talento de cada uma e pela dedicação de cada uma com o projeto. Então, para começar, era pouco dinheiro, né? Não consegui pagar o que elas mereciam. Segundo, que é uma outra realidade que eu comecei a perceber, é que, assim, eu queria fazer... Quando eu trabalhava lá em Curitiba, né? As pessoas só trabalham com aquilo, com cinema. Tem muita gente que só trabalha com cinema e a gente consegue minimamente se manter. Muita gente consegue se manter só com cinema lá em Curitiba, né? Eu sou uma delas. Aqui já não é essa a realidade. Principalmente as mulheres, né? Todas trabalhavam, né? Todas trabalhavam fixo em algum lugar, ou fazia bico, ou trabalhava de Uber. Então, eu tive uma dificuldade muito grande de conseguir achar data para fazer as gravações. E junto as datas das pessoas que a gente tinha que entrevistar também. Então, a grande dificuldade era achar data. Então, e aí, a gente teve que filmar no final de semana também, porque as meninas trabalhavam. E aí foi um baque, assim, eu perceber que não é só a formação, ou não é só... o buraco é bem mais fundo, né? A gente tem que começar a pensar em políticas públicas, a gente tem que começar a pensar em editais, de fato, que abranjam e que dê condições para as pessoas realmente poder trabalhar só com isso, né? E se dedicar só a isso. Vem também mudar esse olhar das produções, de começarem a chamar as mulheres, porque eu sei que tem muitos homens aqui que só trabalham com isso, aqui em Londrina, né? E tranquilo, e que bom, mas por que a gente não pode ter mais, né? Abrir esse leque, né? Por que ainda está concentrado em poucos? Então, esse foi uma outra coisa que eu me questionei muito, que eu sofri, inclusive. E, claro, a formação, né? Essas mulheres precisam ter formação, né? Então, como que elas vão ter formação se elas não conseguem trabalhar nas produções? Porque elas trabalham em outros lugares. Então, são muitas coisas ali que me deu um bug na cabeça, assim, que eu falei, meu Deus, o que fazer, né? E eu sei que essa produção, legal, só mulher, né, e tal. Mas, assim, é um pingo, né, um pedacinho de nada perto do que precisa ser feito, né? Porque, elas ganharam ali o cachê, fizeram o filme, mas quando elas serão chamadas para um próximo filme? E aí, pode não ser chamada porque não tem edital na cidade, pode também não ser chamada porque elas não têm experiência, porque todo mundo acaba chamando as mesmas pessoas, né? Ou também porque, posso até chamar, mas a gente quer filmar durante a semana, ela não vai largar o trabalho para trabalhar. Então, me deu esse baque, assim, né? De realidade de que Londrina tá ainda um pouco atrasada em muitas coisas, assim, na área do cinema, né? E aí, o que me deu mais vontade de continuar. Eu falei, tem muito trabalho pra fazer aqui, sabe? Tipo, então, até o Arthur falava, Fran, você tem certeza, né? Ficar aqui, você tem a produtora lá, tem trabalhos lá em Curitiba, a coisa tá bombando lá agora com o retorno das produções e tal. Eu vou ter que ir, porque tem trabalho lá, mas eu falo, não, mas eu acho que a gente tem que potencializar as coisas aqui, assim. Meu plano é ficar aqui justamente pra gente... para eu poder contribuir de alguma forma com esse movimento, que não tem nome, mas é um movimento de trazer mulheres para produzir e fazer cinema na cidade, né? Então, esse é meu plano atualmente, né? E em paralelo a isso, eu tô produzindo uma série também, que chama Caravelle 114, e que ela... né, é pela minha produtora, também é outro desafio maluco, porque é uma série que se passa na década de 70, e aí é dentro de um avião, e o orçamento é baixíssimo, né? Então vai ser no estilo do Mirador mesmo também,
baixo orçamento. E hoje estou bastante dedicada a isso também, tentando de alguma forma também botar a mulherada nesse projeto, assim, né? Tentar diversificar a equipe e tudo mais. Então, mais ou menos, fez uma pergunta e eu já respondi todas, né? Fran, engatando essa sua fala, eu acho que são muitos os problemas de gênero, as questões que as mulheres passam dentro desse mercado do audiovisual. Como você falou, a gente vê aqui em Londrina grupos exclusivamente formados por homens que conseguem viver disso, do audiovisual. E a dificuldade de entrada de novas mulheres e de novas pessoas fazendo várias funções, né? Diretoras, assistente de direção, câmeras, né? São tantas as funções possíveis e muitas vezes muito dedicadas ao figurino ou à maquiagem, que são importantíssimas também, mas que há talentos e há muita gente para fazer todos os papéis. Você montou mesmo uma equipe de 10 pessoas formadas quase inteiramente por mulher, né, 90% feminina e majoritariamente negra. Então, assim, isso mostra as possibilidades que nós temos de montar essas equipes mais igualitárias, né? O que você acha que quais seriam as formas de abertura para esse campo? O que você acha que poderia acontecer? Há alguma coisa acontecendo em Curitiba? Eu acho que você, enquanto dona da produtora, você tem esse poder de decisão. E isso já é maravilhoso, se a gente conseguir trabalhar nesse micro. Mas no macro, como é que você acha que isso poderia acontecer? Tanto em Londrina, como a realidade que você já vem conhecendo, quanto em Curitiba, em outros espaços que você conhece. Eu acho que a primeira coisa é formação, né? Aqui em Londrina, primeiro, a gente não tem um curso de cinema, né, a começar por isso, né, assim, um curso fixo mesmo de cinema. A gente tem cursos particulares, né, e tal, mas a começar que eu acho que é formação mesmo, né. A gente tem oficinas aqui na cidade e tudo mais, mas não um curso em que você faça de fato e saia trabalhando com cinema. Isso faz toda a diferença, né? Lá em Curitiba mesmo tem a FAP, né, que tem um curso de cinema. E todo ano sai cineastas de lá, né? Então, e sai gente querendo fazer filme, sabendo fazer filme. E isso faz muita diferença, né? Eu acho que a segunda coisa é dar oportunidade, né? Porque tem gente que pode dar oportunidade, né? Tem gente que também é dono de outras produtoras, que também trabalha com cinema, que vive de cinema. E, às vezes, é uma oportunidade que não é olhar e falar, vamos formar pessoas, entendeu? Descer um pouquinho do degrau e falar, tipo, vamos experimentar, trazer outras pessoas diferentes, entendeu? Não é um grande desafio, tipo, não precisa fazer que nem eu, trazer todas as mulheres para a produção e ensinar todo mundo dentro de um filme. Acho que não é isso, mas é abrir espaços em que as mulheres possam ter acesso, né? Então, eu acho que a começar por isso, assim, né? De também de dar essa oportunidade para as mulheres, nem que comece como assistente, né? Nem que comece como, sei lá, sabe? Tipo, qualquer etapa mesmo, né? Assistente de produção executiva, assistente de produção, enfim. Porque foi assim que eu comecei, assim, como assistente. E é aí que a gente vai aprendendo e vai subindo. E a outra coisa, eu acho que nem é tanto não só das pessoas que tá no monopólio, enfim, como a gente poderia falar, mas eu acho que também é uma coisa da mulherada também se organizar, né? Eu conversei, até mesmo, eu tenho conversado com muita gente que tem medo, às vezes, eu tenho uma ideia, mas sei lá, será que vai dar boa, né? Será que dá pra escrever? Eu falei, dá pra escrever, sabe? Eu acho que também essa coisa de botar no mundo as ideias, né? E aí ver como que funciona. Porque eu sei de muita gente que tem história, que tem vontade, mas tem medo, tem insegurança. Claro, tem a ver com toda essa sociedade machista, patriarcal que a gente tá, e que deixa a gente nessa condição e que nos coloca tipo, não vou nem conseguir, não vou nem tentar, sabe?
Mas eu posso dizer por mim mesma, né, da minha experiência, de que é possível. Vai dar trabalho, né? Portas vão se fechar, você abre janela, você vai, né, vai dar um jeito, né? Mas é possível, né? É possível ir quebrando a bolha de alguma forma, né? Então, acho que tudo passa por isso, assim, a formação, né? As oportunidades que as pessoas precisam ter, a organização das mulheres, né? Que é uma das coisas que eu pretendo também fazer, é juntar a mulherada aqui que realmente quer e vamos potencializar de alguma forma. E o pessoal mesmo, de cada mulher, acreditar que é possível pôr uma história no mundo, que é possível fazer, né? É possível ser o que você quer, né? Assim, tipo, você quer ser assistente de direção, você quer ser diretora, você quer ser produtora, é possível, né? Então, acho que tudo passa por isso. Assim. E se isso não vier de uma forma particular das produtoras, que venha de uma forma institucionalizada, dos editais, das políticas públicas, que uma coisa que a gente já tem visto, né, em alguns editais maiores, ou até editais de instituições privadas, sem fins lucrativos, tipo Natura Musical, ou qualquer tipo de instituição, já, às vezes, contempla uma cota mínima para pessoas negras, para mulheres, para pessoas com deficiência. Isso faz toda a diferença. Eu sou o exemplo de cotas também. Passei por cotas na UEL. Eu entrei... Vários editais que eu consegui foi por essa política, né, de cotas, e sou extremamente a favor e acho que realmente isso potencializa. Porque há um tempo atrás, eu era a pessoa que estava ali procurando o que fazer. Hoje, eu sou a pessoa que posso dar a condição para outra pessoa trabalhar, entendeu? Eu posso contratar outras pessoas. Então, de alguma forma, eu tô girando o mercado ali, né? Tô pagando também o que eu recebi enquanto cota, enquanto cotista e tudo mais, né? Hoje eu tô dando essas oportunidades para outras pessoas, né? Então, eu acho que é um ciclo e é importante esses espaços, essas políticas públicas, justamente porque é o que vai te dar a entrada para uma universidade, para um edital, para você poder fazer um filme. E ali, depois, a gente se vira, né? É o talento. Nossa, nem ai, ai. Fran, agora me conta um pouquinho sobre como ela faz. Você que é produtora, também produtora executiva, né, empresária do audiovisual. Me conta um pouco de como são essas funções e o que faz especificamente em cada uma delas. Até isso foi uma coisa que eu fui aprendendo também, né? Eu não cheguei... Até porque eu não fiz um curso de cinema em que explica essas funções. Eu fui entendendo fazendo mesmo, né? Produção executiva mesmo. Eu falei, então é isso que faz, né? Atualmente, eu tenho trabalhado muito como produtora executiva, né? A produtora executiva é aquela que vai executar. Literalmente é isso, executar o orçamento. Então, passou o edital ali... Temos ali uma quantidade de dinheiro e o filme tem que ser feito em cima daquele valor, né? Então, a produtora é aquela que vai controlar todo esse dinheiro dentro do orçamento e também vai fazer os pagamentos. Então, sou eu que contrato, né? Por exemplo, o diretor chamou fulano, as pessoas, quem que vai ser essa equipe, após escolhida, eu faço a negociação de cachê, de tempo de trabalho, de entrega, o que vai ser, o que a pessoa vai entregar, contrato, né? Vamos assinar o contrato e tudo mais, e o pagamento, né? O que precisa? Vai ter que ser a nota fiscal, como que tá funcionando a nota fiscal, dá para fazer e não sei o quê. Aí faz o pagamento e também sou aquela pessoa que vai fazer a prestação de contas, então... aconteceu o filme, você já vai salvando as notas fiscais e tudo mais. Mas para além dessa parte burocrática, né, a produtora executiva também é a pessoa que vai resolver perrengues, né? Na verdade é o que a gente mais faz. Acho que se fosse só ficar fazendo prestação de contas, pagamento, até ia. O problema é perrengues, porque qualquer perrengue que dá num set, né, de filmagem, vai influenciar diretamente no orçamento.
Então, tudo passa pela produção executiva. Tudo. Qualquer decisão no set do diretor, vamos cortar essa cena. Tem que ter aprovação da produção executiva, porque vai mudar o horário, vai transformar, vai ter que ter outras pessoas. Então, tudo isso passa pela produtora executiva, né? Então, deu problema, o diretor falou alguma coisa que não devia. A produtora executiva tem que entrar e falar, né? Ou alguém tá doente, o que a gente vai fazer, né? Agora, período de pandemia, quem que resolve isso? É a produtora executiva, né? Tipo, que vai olhar e falar, vamos fazer os testes, ou vamos cancelar a produção, vamos voltar à produção depois, enfim, tudo passa pela produção executiva, né? Então, E a produção executiva, ela pode entrar tanto no início do projeto, quando ainda existe quando ainda é uma ideia, e terminar lá no final, ou ela pode entrar só na produção, né? Tem muitos projetos que eu entro só na produção, que nem o Jesus Kid mesmo. Eu entrei só na pré, né? Então, quando a gente começa a executar, de fato, o dinheiro, até o final da produção, né? A prestação de contas não necessariamente eu precisava fazer. Então, a produção executiva, ela tá ela é bem a executiva mesmo, né? Quando se tem o dinheiro e precisa executar esse dinheiro. O produtor ou produtora, né? Eu falo que muitas vezes, no meu caso, né? Eu vou dar o meu exemplo, que eu sou a dona da Metafixa. E aí, por exemplo, o Mirador. Mirador é um projeto que passou no edital e a proponente era a Metafixa. Automaticamente eu sou produtora disso. Independente se eu fosse produtora executiva ou não, eu era produtora, porque eu era proponente, eu assinava. Então, tudo precisava passar pela mão do produtor, que é o que tá ali, é o nome, né? Assim como a empresa produtora é o produtor, né? Então, automaticamente eu já entro como produtora, já por ser proponente do projeto. E também podem ter os produtores associados, né? Que aí vai ajudar em uma etapa específica. Eu preciso de alguém que vá... Traz alguém que eu ajudei a achar uma locação que era a principal locação dessa série, né? Só que não tem um cachê específico para essa pessoa. Então, ela entra como produtor também. Ela entra aí como produtor, né? Como também responsável pelo filme. Então, tem essas diferenças, né? Mas dentro da equipe de produção, existe uma quantidade de pessoas, né? Tem a produção executiva, tem os assistentes de produção executiva, tem o diretor de produção, né? Que é aquele que fica no set mesmo e controla tudo, né? Assim, basicamente o que acontece ali, desde a alimentação da equipe até locação, onde vai ser essas locações, a base de produção, onde que vai ser, como vai ser a logística de dentro do set, né? Onde que vai ficar cada coisa. Também a pessoa que fica ali entre o produtor executivo e a direção, né? Então fica ali naquela... fazendo essa ponte também. É a pessoa que vai fazer contato com as pessoas lá, porque nem sempre a produção executiva pode estar lá, né, no set, dá para estar, às vezes não dá. Então é a pessoa que está ali para você também saber como que tá o set, tá atrasado, como que deu um problema lá, não vai, quando dá problema não vem para a produção executiva primeiro, normalmente quem vem falar é a diretor de produção, teve treta lá no set, aí a gente vai entender o que acontece. Então tem essa pessoa que também tem seus assistentes. Tem um produtor de locação, que é aquela pessoa que vai atrás da locação ao diretor, que é filmar dentro de um avião. Então, aquele produtor de locação vai atrás desse avião e vai trazer as opções para o diretor. Tem essas opções aqui. E esse produtor é aquele que negocia a locação, como que vai ser, quanto que vai ficar, né? Tem o coordenador de produção também, que é aquele que coordena também toda a parte do set e também que também junta a nota fiscal, também tá ali na coordenação geral do negócio, assim. Enfim, tem uma infinidade de produtores, assim, de funções dentro do cinema
E eu já fiz direção de produção, já fiz produção executiva, já fiz assistência de produção e também produtora desses projetos, né? Então, é mais ou menos isso. Deu para ouvir que na sua trajetória você já fez roteiro, já foi roteirista, você já foi câmera, você já foi diretora e que de todas essas funções você foi caminhando mais para a área de produção executiva, mas nunca se afastou das outras funções enquanto uma pessoa que está dentro completamente do audiovisual. Como nesse último filme, que tinha uma equipe super enxuta, mas todo um pensamento, né, de roteiro, de direção e de produção executiva novamente, que era tudo certo. Eu acho que tem... Quando eu decidi fazer cinema, eu não sabia das funções, né? Quando eu queria fazer cinema, não é eu quero dirigir, eu nem sabia que existia isso. Eu queria fazer filme, né? Eu queria ser cineasta. Acho que é mais... Eu até falo, eu sou cineasta, porque o que tiver que fazer, eu vou fazer, porque eu quero fazer filme, né? Então, acho que essa é a minha grande motivação. E filme bom, né? Tem essa diferença também, não é só fazer filme, mas que filme que faça sentido, né? Que eu vou olhar depois e falar, eu queria ter feito... Eu tenho orgulho de ter feito esse filme, meu nome tá lá e, sabe? Não só fazer filme por fazer, né? Claro que é bom estar no set, né? É bom ter essa experiência, mas hoje eu escolho bem, assim. Eu quero fazer filme em que eu vou olhar e falar, é isso que eu quero contar, é essa história que eu quero contar. Mesmo que eu não seja diretora, roteirista, mas eu quero olhar e falar, eu contaria essa história. Eu quero ter meu nome vinculado a isso, porque essa história faz sentido, né? Então, acho que tudo passa pelo desejo de fazer filme, independente se eu sou diretora, se eu sou roteirista, se eu sou produtora. Mas é claro, assim, hoje, principalmente agora, depois de voltar para Londrina, depois de passar por tudo isso, né, por todas essas experiências, hoje eu quero contar as minhas histórias, né? Quero contar outras histórias também, quero estar junto, quero produzir, mas também tenho esse desejo de contar as minhas histórias, né? Então, Fogo Cruzado é isso. Tem um outro curta que eu vou dirigir lá em Curitiba também esse ano, que eu sou roteirista e diretora. Então, aí começa a surgir o desejo, de fato, de pegar o que vem na minha cabeça de histórias, de experiências e também colocar no cinema, né? E colocar na tela. Então, aí, hoje eu tô bem dedicada a essa parte de direção também, assim, direção e roteiro, né? Tô começando, vamos dizer assim. Maravilhosa, que continue a brilhar. Vou dizer que eu passei essa conversa inteira sorrindo, minha bochecha tá até doendo. Foi muito massa. E agora, para conhecer um pouco do lado pessoal da Fran, vamos ver o que ela sugere. O que você tem lido? Indique um livro. Tá, o ano passado... vai ter histórias de novo, mas assim... Já faz um tempo também que eu me percebi como mulher negra, né? Eu acho que existe também para mim também foi um processo, né? Por mais que eu entrei por cotas e tal, acho que nunca foi uma consciência disso, né? Tipo, eu sou uma mulher negra e me assumo como isso, assim, como mulher negra. Então, foi um processo que eu fui percebendo, né? Inclusive que passa pelo cinema, a minha experiência dentro do cinema. E aí teve um momento em que eu falei, cara, eu sou negra, é isso mesmo, né, e tal, e vamos lá. E aí eu comecei a consumir muita cultura negra, seja música, seja livros, seja cinema. Então hoje eu busco muito isso, assim, né, então as minhas dicas passam por isso, né, então... Um livro que eu li que me marcou muito, né? E ainda penso muito nisso. E agora, esses dias, eu tive a oportunidade de ir na exposição dela, lá em São Paulo. É o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. E foi um quebra, assim, porque é um livro muito forte. E, nossa, eu me apaixonei. Então, eu tenho lido muito. Eu sempre falo assistido, que é mania né, de quem assiste muito filme. Mas eu tenho lido muito mulheres negras, né? Então, e comecei com esse livro que até hoje tá reverberando, assim, né? E aí foi nessa exposição. E aí, enfim, foi
foi um achado e uma coisa que me ajudou muito a me perceber enquanto mulher negra também. Fortíssimo. Ela sugere uma série. Uma série. Eu vou nessa pegada também de mulheres negras. E o ano passado eu assisti uma série que, nossa, me impactou demais, que foi a May Destroy You, que é da Micaela Coel. E assim, só assistam, porque só de falar já me arrepia, porque é forte, né? Ela é tanto atriz como também a roteirista, ganhou prêmios e tudo mais. E assim, é uma mulher negra falando sobre abuso, assim. Então é muito pesado, mas ao mesmo tempo muito bom. Muito bom. Então, indico. Uma lista. Ela sugere um álbum musical. Bom, sugiro o disco da Lued Luna, acho que é de 2020, que é Bom Estar Debaixo d'Água, que é maravilhoso, assim, também é um soco no estômago, assim, de bom mesmo. E tem, inclusive, um álbum... Como é que fala? Quando é um álbum audiovisual também desse álbum. Então, indico ouvir a música, o disco, e também assistir esse álbum, porque é lindo, assim, é lindo. E também é uma mulher negra que tá aí, que é maravilhosa, né? Maravilha. E, por fim... Ela sugere um filme. Bom, um filme, né? Vou fazer aqui a minha divulgação. Mas vou indicar o Mirador, né? Que foi um filme que eu produzi. E... Enfim, ele já passou por alguns festivais. Provavelmente vai lançar agora... A gente está prevendo agora, nesse primeiro semestre, de lançar nos cinemas. E eu quero muito que passe aqui em Londrina, em Curitiba. Estou fazendo de tudo para que isso seja possível, então indico assistir esse filme. E futuramente também assistir o Caravelli 114, que é a série que eu estou produzindo, e vai passar no Canal Brasil. Então, provavelmente o ano que vem, mas já anotem aí. Chiquérrima! E para acompanhar seu trabalho, Fran, como é que a gente faz para ver aonde estão passando os filmes, acompanhar o que você tem feito? Tem um arrobinha de Instagram? Tem. O meu Instagram é @franhcan, Fran, o H de Helena e o Can de Camilo. E tem o da Metafixa também, que é o @metafixa-produções, que tá lá, e eu tô sempre postando alguma coisa sobre as produções e tudo mais. Para quem não assistiu, tem o documentário do Choro, que também já tá disponível, e tem uma plataforma chamada Paranaflix. Inclusive, indico muito para todo mundo, mas principalmente para quem mora aqui no Paraná. Tem muitos filmes disponíveis lá, produzidos aqui no Paraná, né? Então, filmes que às vezes a gente não... Filmes antigos, filmes novos. Então, é uma plataforma gratuita. E o documentário do Choro tá lá, que chama Londrina Sorri para o Choro. Então, também uma oportunidade aí para assistir e prestigiar. Maravilha, Fran. Queria te agradecer muitíssimo pela participação. Obrigada por ter participado desse programa, por registrar um pouco da sua história, das suas vivências e das suas experiências. O que eu desejo muito é que as pessoas consigam se inspirar com isso, pensar, debater, entender enquanto aprendizado também e, enfim, vamos aí nos articular, nos unir para mostrar como elas fazem, para fazer acontecer para muitas outras mulheres. Obrigada, Fran. Eu que agradeço pela oportunidade e espero poder ter contribuído de alguma forma, né, com essas experiências e tudo mais. E também dizer que estou aberta aí para quem, principalmente a mulherada aqui de Londrina, né, que tá a fim de produzir, que tá interessada, para vir atrás de mim. Vamos conversar, vamos trocar ideia e pensar mesmo nessas novas possibilidades aqui da cidade e o que a gente pode fazer e se unir mesmo enquanto mulherada. Eu acho que esse é o caminho. Muito obrigada. Obrigada, Fran. Contato quentíssimo aí para quem está ouvindo. Agradecemos a todos os ouvintes e as ouvintes. Eu sou Marina Bigardi e você ouviu o podcast Como Elas Fazem. Esse programa é patrocinado pela Secretaria Municipal de Cultura de Londrina através do Promic e tem o apoio da Produtora do Leste.